Seu macho escroto! Tá maluca? Quando Dan 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 chegou à Netflix em 2024, o anime inspirado na história de Yukinobu Tatsu não apenas libertou alienígenas e entidades sobrenaturais, mas também uma onda de polêmicas. Criticado desde sua dublagem supostamente woke até as suas piadas de hétero, a forma de como algumas mulheres são retratadas e até mesmo de algumas cenas Assim que terminarmos, extrairemos seu útero e sua banana para analisá-los melhor. questionáveis. Dan 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 deu o que falar, inclusive sendo chamado de anime de incel, mas se existe a possibilidade de uma produção carregar aspectos de uma comunidade nociva como a incel, me vem uma pergunta: o que fazemos com isso? Cancelar Dan Dan Dan, apagar tudo, queimar todas as cópias porque elas podem servir de alimento para uma comunidade como essa? Não, a gente conversa. Arranca choque no seu sistema. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje eu vou recomendar um cafezinho para ficarmos atentos com as aparições de alienígenas, fantasmas e incels. Tá bom, essa última parte você pode deixar de lado, mas chega mais e vamos conversando. O presidente norte-americano já visitou Marte e aqui tem os detalhes do projeto Pegasus. Hã? Como é que é? Você também curte ocultismo, não curte? Ah, não, eu não acredito em OVNIs, nem alienígena. É isso que essas comunidades são. Elas absorvem você para entrar nessa caixa de ressonância de pessoas que sofrem problemas similares, explicou um incel em entrevista para a BBC. Mas talvez eu esteja me precipitando e você se perguntando: o que diabos é um incel? Sendo a abreviação de celibatário involuntário, o termo ganhou popularidade nos últimos meses por conta da série Adolescência da Netflix. Porém, a verdade é que essa subcultura online é muito mais antiga do que parece. Formada geralmente por homens brancos e heterossexuais incapazes de construir parcerias românticas ou sexuais, esses grupos ganharam popularidade por ataques misóginos, se isolar em bolhas virtuais. Uma prova de como estamos há anos imersos nesse movimento é a Coreia do Sul. In 2018, radical feminist movement 4B emerged in response to societal misogyny. Desde meados de 2018, por exemplo, o país tem enfrentado o movimento 4B, que serviu como uma resposta a como homens têm se tornado cada vez mais conservadores e nocivos para as mulheres coreanas. O mesmo consiste em 4 regras seguidas por algumas mulheres coreanas, que incluem não fazer sexo, não dar à luz, não namorar e não se casar. Para nós, pessoas vivendo do outro lado do globo, essa parece apenas mais uma postura de feministas radicais. Porém, o movimento 4B esconde muito mais do que isso, como o medo de expor sua intimidade para um homem que, no dia seguinte, pode se mostrar um monstro. Ou melhor, se expor para um homem que tem compactuado em segredo com grupos incels. De acordo com a jornalista sul-coreana Hwon Jung, em entrevista para Marie Claire, pesquisas mostram que 25% dos homens na faixa dos 20 anos se identificam como antifeministas. Acreditam que uma sociedade com igualdade salarial não é justa, que medidas por igualdade de gênero são equivocadas e que o feminismo almeja a supremacia feminina. Mas como esses pensamentos são propagados, você deve estar se perguntando. Onde nós nos perdemos para que a luta por direitos iguais se transformasse no medo de uma supremacia feminina? A resposta curta para essa resposta é a internet. A longa é a espiral do silêncio. O termo foi criado em 1977 pela alemã Elisabeth Noelle Neumann e é utilizado até hoje para entender modelos de opinião pública, ciência política e comunicação de massa. Se você fez jornalismo, provavelmente você deve ter ouvido falar dele naquela aulinha de teoria da comunicação. Eu era muito bom nela. Ele se refere à ideia de que o ser humano sempre quer se sentir incluído e por isso, dependendo da situação, ele é capaz de omitir suas próprias opiniões pelo medo de isolamento ou crítica. Meio quando todo mundo tá falando mal daquele filme, sendo que você gostou, mas aí você prefere ficar quieto do que falar que você gostou, porque você fica pensando, putz, Talvez eu tenha um gosto muito ruim. e aí você não quer compartilhar esse gosto ruim com as pessoas, entendeu? Então você fica quieto. É mais ou menos isso. Porém, se a espiral do silêncio descrevia espaços de socialização confinados e bem específicos, a internet serviu como uma forma de amplificar isso. Em outro trecho da entrevista da BBC com esses incels, o integrante diz que essas comunidades fazem pequenas frustrações se tornarem algo grandioso quando percebem estar sofrendo de problemas similares.
Você pensa em algo pequeno e aí vê outras pessoas pensando em coisas muito mais radicais. Então você acha que as coisas pequenas são aceitáveis. Nesses espaços online e sem supervisão, esses homens percebem que não estão sozinhos, que o medo da solidão é palpável e pode ter um inimigo em comum, as mulheres. De acordo com Karian, os grupos supremacistas masculinos partilham a crença de que os avanços sociais progressivos destinados a acabar com a desigualdade de gênero, como as práticas de emprego inclusivas, os movimentos que combatem a violência sexual, por exemplo, o Me Too, estão subjugando os homens. Porém, ao invés de questionar e debater, aprofundar esses sentimentos e superar, eles se encontram em uma literal caixa de ressonância. Seus pensamentos batem nas paredes e voltam cada vez mais altos. Coisas pequenas se tornam grandiosas. O resto é meio que história. Aumento do feminicídio, ataque nas escolas, todas faces da mesma moeda. Mas não dá pra ser só isso, né? Será mesmo que só nos resta sentar e esperar a moda passar? Será que não tem nada que possamos fazer? Entre tentativas quase desesperadas de adultos tentando compreender esses espaços, surgiu a Adolescência, série da Netflix. A mesma foi pintada como um caso de sucesso contra a comunidade incel. Nela, acompanhamos as repercussões de um crime cometido por um desses incels envolvidos com essas comunidades online. Apesar de eu, particularmente, não ter curtido tanto a produção, principalmente porque eu não acredito que é benéfico construir toda uma narrativa, uma série, falando dos impactos da cultura incel sobre garotos e ignorar completamente o que essa mesma cultura está fazendo contra mulheres e garotas, porque, né, de um lado a gente está vendo crianças, garotos sendo presos e de outro tem garotas, mulheres morrendo. Tá entendendo? Mas esse daí é outro papo, fica pra depois. Acredito que a adolescência traz um ponto importante: levantar o debate. Eu não posso voltar atrás agora. Esse é o lugar onde só os fortes sobrevivem! O ano é 2017 e mangás como Jujutsu Kaisen Zero estão sendo publicados ao lado de Tokyo Revengers, Dr. Stone, Blue Period e, bom, Aluguel de Namorada. Um mangá de lutinha, outro de gangues, um de ficção científica e um de incel. Na sinopse oficial encontrada na Crunchyroll, Aluguel de Namorada conta a história de Kinoshita Kazuya, um estudante fracassado de 20 anos. Ele só beijou sua namorada uma única vez e levou-o fora depois de um mês. Cheio de rancor, Kazuya decide apelar para um app de aluguel de namoradas para conseguir um encontro. Ele arranja um encontro e encontra Mizuhara Shizuru, que coloca seu longo cabelo preto atrás da orelha e o cumprimenta com um sorriso. Desse encontro de aluguel, pode surgir algo real. Uma comédia romântica sem eira nem beira, cheia de amor e reviravoltas. Sim, gente, eu peguei o sinopse na íntegra, porque eu achei tão maravilhoso ele colocar sem eira nem beira. Apesar de ter caído no esquecimento, Aluguel de Namorada causou um certo burburinho. Na época, não estávamos tão acostumados com termos como incel, mas estava claro que Kinoshita fazia parte de um grupo não muito bem visto. Anos mais tarde, a obra passou a ser lembrada apenas como aquele anime de incel. Não porque de alguma forma tratava do assunto, mas por trazer um protagonista que sintetizava todos os problemas da comunidade incel. Indo nessa onda, diversas outras produções acabaram caindo na mesma fama, como o anime do ano de 2025, Solo Leveling, e até mesmo Dan Dan Dan. Dan 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 Dan. Escrita por Yukinobu Tatsu, Dan 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 segue a história do encontro inusitado entre Okarun e Momo. Eu não tô afim de ouvir esse papo irritante porque eu acabei de levar um pé na bunda e essa tua empolgação de nerd é chata pra cacete, sabia? Para de me encher! Como eu gosto de chamar, uma gay e sua amiga gostosa. O que poderia ser se o Okarun não fosse hétero. Que eu acho uma lástima, porque, gente, tá aí, sabe? O plot pra você fazer um bom anime. Pega um gay e uma gostosa e faz um anime sobre isso, sobre esse encontro, entendeu? Vai ficar perfeito, eu juro. O plot é bem simples, na verdade. Okarun acredita em alienígenas, já Momo em criaturas sobrenaturais. Os dois decidem provar um para o outro que estão certos. O único problema é que essa aposta os leva a encontrar tanto alienígenas quanto fantasmas. E se tudo já não parecia esquisito o suficiente, o Okarun perde as bolas. Sim, as bolas. As duas bolas. E bom, a Momo...
A garota não passa pelo fim de nenhum tipo de abuso psicológico ou físico, mas deixou uma pulga atrás da orelha do público. E essa pulga trouxe uma pergunta simples, mas muito importante. O que esse autor tá querendo me dizer com essa cena? A situação do anime de Yukinobu não melhorou com o decorrer da temporada. Alguns episódios depois, ele colocou tanto o Momo quanto a sua outra personagem feminina em roupas íntimas durante todo o episódio. Isso sem contar a avó de Momo, que tem cara de uma mulher de 20 anos e sempre tá com um decotão maravilhoso. Que assim, gente, nada contra. Mas vamos dizer que, no contexto geral, não estava ajudando muito a obra do Kinobu. Isso tudo em meio a piadas de bolas e, bom, aqueles alienígenas esquisitos. Portanto, para voltarmos a nos reproduzir como fosseis humanos, nós queremos as suas bananas. Mas tá tudo bem. Dandandan é cinema, né? Apesar da produção dar pano para a manga quando o assunto era literalmente representação feminina, a popularidade do anime colocou uma legião de fãs insistindo que as críticas eram infundadas. Um dos argumentos que vão contra essa aparente objetificação do corpo feminino, por exemplo, fala da entidade Vovoturbo, que é meio que antagonista e depois acaba se tornando uma parceira da Momo e do Okarun. No episódio 4, descobrimos que a responsável por roubar as bolas de Okarun, na verdade, é um espírito que tenta dar paz às almas de garotas que foram abusadas. Nesse mesmo episódio, descobrimos que aquela cena desconfortável que acontece com Momo no primeiro episódio, na verdade tem algum tipo de propósito narrativo. Isso porque, momentos depois de ter suas roupas arrancadas, ela é resgatada pela vovó Turbo. Apesar da consciência de Okarun ter bastante responsabilidade no resgate de Momo, vovó Turbo também representa um papel importante aqui. Ela estava impedindo mais uma estudante de sofrer nas mãos de um homem, ou pelo menos de um ser que é lido como um homem. Então tá resolvido, né? Dandandan não tá objetificando mulher, tem um motivo pra tá fazendo isso. Logo, não é anime de incel, logo todos felizes, né? Mais ou menos. Eu não vou vir aqui falar pra vocês que por causa de um erro, Dandandan é uma obra que precisa ser escorraçada, queimada, jogada na vala. Mas eu também não vou dizer que ela tá livre de críticas. Até porque é sobre isso a arte. Alfred Gell, por exemplo, diria em arte e agência como toda produção artística carrega diversos significados. O de quem o fez, o de quem o consome e o de quem o interpreta. E talvez esse seja o grande ponto ao redor de Dandandan ser ou não ser um anime de incel. Não podemos resumir a obra apenas a isso. Mas também não podemos ignorar que esses grupos, essas comunidades incels podem usar pontos de sua narrativa para alimentar esse movimento. Assim como a adolescência possui diversos pontos em que podemos debater e conversar sobre, Dandandan também o tem. Nossa responsabilidade nesse sentido, como consumidores e produtores de conteúdo, não pode ser apenas ignorar essas histórias ou os pontos negativos dessas histórias, mas talvez entender o porquê essas características são lidas como anime de incel, cena de incel, filme de incel. Por quê? É porque seu personagem principal é o desajustado? Ou porque a representação feminina é questionável? Seria só por causa daqueles alienígenas bizarros com coisas esquisitas entre as pernas? Ou a narrativa de que algo está podando esses homens? Existem diversas questões que podem e devem ser levantadas quando estamos consumindo arte. Ignorá-las e fingir que não existe é tão nocivo quanto, sei lá, queimar livros. E vocês sabem quem já queimou alguns livros por aí, né? Ah, Juna, então você tá me dizendo que Harry Potter merece o benefício da dúvida? Não. A diferença entre Dandandan e Harry Potter é bem clara. O autor apenas cometeu um erro narrativo, alguma coisa que a gente pode utilizar para atender para o futuro. O outro é literalmente uma pessoa que está financiando projetos que estão caçando os direitos de pessoas. Preciso explicar mais? Não, né? Um vídeo que me fez pensar muito nessa questão de é ou não é um anime de incel foi um short do Felipe Vinha sobre Solo Leveling. Gente, eu não vi Solo Leveling, eu sinceramente não tenho interesse nenhum. Parece ser uma história que eu vou gostar. Desculpa, tá bom? Assim como Dandandan, a animação também segue essa narrativa já conhecida dos animes de um rapaz desajustado e fracassado que descobre ter um poder adormecido. E é claro que isso vira um motivo para ser visto como um anime de incel. Mas uma coisa que me chamou a atenção no vídeo do Felipe é como ele aponta que essas pessoas, esses incels, não conseguem compreender a arte na sua totalidade. Primeiro que essa galera que é incel, extremista, extrema-direita, eles não sabem apreciar
a arte. É o famoso caso do nerd que lê X-Men, mas não consegue compreender o que está sendo dito ali. Eles objetivamente ignoram as mensagens que não nos convêm. No fim do vídeo, ele ainda diz que é importante que não deixemos que essas obras caiam nas mãos de incels. Mas eu queria dizer um pouquinho mais do que isso. É importante também que não deixemos essas narrativas passarem impunes. Se a Momo tem sido alvo de sexualização e isso é um problema, vamos lembrar que ela é a protagonista da história, que grande parte do seu arco é sobre ser vista para além de um rostinho bonito. Se o Okarun tem sido visto como um exemplo de incel para essa comunidade, vamos lembrar que, diferente desses outros homens, ele é um personagem sensível, que está disposto a encarar os seus medos e crescer com seus erros. Mais do que nos contentar com o rótulo de anime de incel, devemos nos apropriar ainda mais de produções como essa. Durante anos, a cultura pop se viu mergulhada em um olhar masculino que objetificava, sexualizava e transformava mulheres em seres sem personalidade. A verdade é que ignorar esse problema, não falar sobre isso, nos trouxe até aqui. Em um momento que a nossa crítica sobre essas obras é sempre vista como algo woke ou militante, quando apenas queremos uma obra que respeite a todos. A verdade é que, se a adolescência me fez perceber alguma coisa, é que a disseminação e popularização desses ideais incels já foi feita. Cabe a nós lutar contra essa narrativa. Não dá mais para esperarmos a onda chegar para finalmente nos juntar e combatê-la. Precisamos tirar essas histórias desses locais sombrios. Precisamos entender por que esses indivíduos têm se sentido no direito de coaptar essas histórias. Mais do que isso, precisamos evidenciar para quem parece cego nesse movimento que ser incel não é lutar por si mesmo, mas lutar contra si. Mostrar que esse movimento é baseado apenas na estagnação, enquanto histórias como Dan 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 são capazes de muito, muito mais. Me digam, que anime vocês estão vendo? O que vocês estão assistindo hoje em dia? Porque eu tô a fim de ver alguns animes, mas eu não sei o que assistir. Eu sinto que todos os animes que eu queria ver, eu já vi. E se vocês falarem Solo Leveling, eu vou bater em vocês. De novo, eu não acho que Solo Leveling deve ser ruim. Deve ter alguma coisa de bom. Só que eu não tô a fim de ver shonen genérico. Gente, eu já tenho quase 30 anos, sabe? Eu não tenho mais idade pra ficar vendo shonen genérico. Dito isso, se você gostou desse vídeo, manda pra aquele amigo que tá ansioso pra segunda temporada de Dan Dan Dan. Manda pra aquele amigo também que não ficou muito feliz com Dan Dan Dan. Manda pra aquela amiga que assistiu o primeiro episódio de Dan 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 e parou naquela cena da Momo e pensou: Vai sim, menina. porque eu também passei um pouquinho por isso. Se você não tá inscrito nesse canal, se inscreva e vamos falar mais de Dan Dan Dan. Dan 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 Dan.